João era menino, só vivia nas campinas, pastorando as suas ovelhas, pregando a santa doutrina. São João era menino, só vivia. Prezados irmãos e prezadas irmãs, a todos a nossa saudação amiga. Portanto, aqui daremos continuidade ao relato que estamos fazendo acerca de algumas histórias da vida do mestre Raimundo Irineu Serra. Este, então, corresponde ao 7º episódio dentro da narração. Daí, olha, todos os episódios anteriores se encontram dispostos dentro do canal Rádio Cruzeiro Universal. Porém, no episódio anterior, nós falamos do início do mestre implantando a doutrina, que deu-se no dia 12 de maio do ano de 1930, quando na sua casinha ele realizou a primeira sessão. Daí por diante a coisa foi caminhando e ele foi recebendo então os seus primeiros seguidores. Desta forma, com um andamento, chegaram os hinos, e no episódio anterior nós falamos de como é que se deu a chegada dos hinos. Esta abertura que foi dada para o mestre pela nossa rainha, para que ele recebesse os hinos, também foi dada a outros seguidores, como exemplo Germano Guilherme, João Pereira e Maria Damião. Quero aqui salientar que daí por diante abriu, para que outros seguidores também recebessem o que vem acontecendo desde aquela oportunidade até os dias atuais. Daí, no ano de 1935, foi ordenado pela rainha que reunissem e fizesse o primeiro festejo da doutrina, dia 23 de junho do ano de 1935, o festejo de São João, portanto, primeiro festejo da nossa doutrina. Daí então, meus irmãos, quero dizer aqui, já então caminhando a sequência, dentro da sequência do relato, quero dizer aqui para vocês que todos os passos que o mestre foi dando, evoluindo com a doutrina, estavam todos eles em consonância com os ensinos da nossa rainha. Até porque ela, quando entregou essa doutrina para ele, ela disse que assim seria. Ela disse que o acompanharia e estaria presente dentro das instruções que haveriam de chegar. Dessa forma, meus irmãos, no ano de 1936, foi então implantado o bailado dentro da nossa doutrina. Me relatou Persília Matos que num dos trabalhos do mestre, a rainha, então, se apresentou para ele e disse para ele: me acompanhe. Daí, dentro daquela miração, ele saiu acompanhando ela. E assim adentraram as profundezas do mar sagrado. Lá se encontrava instituído e projetado um grandioso salão. Salão este que estava preparado para abrigar uma grandiosa festa. Inclusive, a rainha e o mestre estavam sendo aguardados ali naquela oportunidade para tal. Aí então iniciou aquela festa.
e nada mais era do que uma festa com um baiado. Uma festa feita com a dança que haveria então de se incorporar ao ritual, formalizando então cânticos e dança sincronizados para trazer para todos nós as melodias e os ensinamentos. Daí, olha, ele lá assistiu esse baiado. Ele assistiu esse baiado. E ele não tão somente assistia, como ele podia, naquela oportunidade, presenciar que os passos da dança eram sincronizados com os movimentos do mar. Era os movimentos do mar que estabelecia o ritmo e os passos daquela dança. Portanto, vem como fonte de inspiração, assim como os principais aspectos da doutrina, tem sempre um ponto de inspiração para poder se projetar, assim está o baiado. Como fonte de inspiração, os movimentos dos oceanos. Isto é o que representa o nosso baiado. E assim, dessa forma, meus irmãos, daí por diante, no ano de 1936, com este trabalho, se instituiu então o baiado. Agora, meus irmãos, tudo de forma gradativa. Não foi simplesmente ele ter esta visão e daí por diante já sair naturalmente executando. Não foi assim. Ele foi ter todo um trabalho para, primeiro, enquadrar os irmãos no cântico, depois, para poder pegar os passos do baiado, depois, para aprender a tocar o maracá, que é um instrumento musical que já se encontrava dentro e inserido no baiado que ele assistiu junto com a rainha, quando pôde receber, então, esta incorporação dentro do nosso ritual. Daí, olha, ele foi ter todo um trabalho e não foi fácil, não foi fácil. Primeiro, batalhando para poder ensinar o pessoal a aprender a dar os passos, bater o maracá, entender que não é simplesmente só tocar o maracá, sem saber que ele também é sincronizado dentro dos passos da dança. Daí foi uma grande batalha, olha, meus irmãos. Ele ensinava com toda calma, com todo carinho, aí colocava o pessoal para executar. Aí, dentro dessa execução, era aquela batalha, era um se batendo no outro, era os passos se desencontrando, e ele simplesmente se divertia com tudo aquilo. Ele ria, né? Ele ria e logo estimulava para poder fazerem nova tentativa. Aí foi assim que a coisa foi assim se equilibrando, né? Foi com toda uma batalha. Isso levou um bom tempo, né? Olha, os maracás da época, né? Quem tinha a possibilidade de ter aquelas esferas de chumbo, porque na época não era metal, era chumbo, né? Então, quem tinha a possibilidade de ter as esferas de chumbo, aí fazia com as esferas de chumbo. Agora, quem não tinha, aí se apropriava das condições que existia, né? Então, muitos chegaram a colocar caroço de milho,
caroço de feijão, até a pissarra, que é essa pedrinha, né, foram também utilizadas, né, para poder ali extrair algum som, né, e conseguir pelo menos ter a possibilidade de participar dos ensaios. Daí, meus irmãos, a rainha sempre presente dentro do que ia sendo instituído. Olha, quando o mestre começou lá em 30, já existia a disposição de serem homens de um lado e mulheres do outro. Já existia essa disposição. Ainda não existia farda, mas já existia a observação de que vestissem roupas claras ou possivelmente brancas, né? Daí que isso, desde o início, já existia. Como símbolo na mesa, na época do início, o mestre utilizou uma cruz. Era uma cruz que ficava em cima da mesa. Ainda não se havia instituído o cruzeiro de 2 braços. E isso veio se dar exatamente com a implantação do baiado. À medida que o mestre foi firmando o ritual de baiado, ele também, por orientação, instituiu o cruzeiro de 2 braços, simbolizando este passo, esta evolução que dentro da doutrina estava acontecendo, mas simbolicamente trazendo um significado ainda muito maior, porque em um braço se encontra representado o mundo do Pai, já vivido e estabelecido dentro do Velho Testamento. O segundo braço, instituído no cruzeiro que o mestre recebeu, está representado o mundo do Filho, aonde está a missão cumprida pelo nosso Salvador Jesus Cristo e descrita biblicamente dentro do Novo Testamento. Daí então, com a implantação do baiado, veio essa evolução, veio a se instituir o cruzeiro de 2 braços, com semelhança e similaridade com a cruz de Caravaca. Daí foi tudo nesse período, no ano de 1936, foi que deu-se então essas mudanças. Nessa oportunidade também foi quando o mestre propôs outro ponto de evolução, que foi quando ele propôs o primeiro fardamento que aconteceu dentro da doutrina. Eram fardamentos similares às vestes militares. As fardas eram feitas de um tecido que era conhecido, me parece que como mescla, se não estou enganado, né? Eram feitas essas tônicas desses tecidos, né? Tônicas brancas e tônicas azuis. O fardamento das mulheres se distinguiam porque elas usavam lenços e gorro, semelhante a fardamento de um marinheiro, né? Muito até um pouco similar ou parecido com o que é usado hoje pelo segmento das barquinhas. Claro, estas eram mais simples, mas existia essa similaridade.
Daí, olha, meus irmãos, assim foi que as coisas foram devagarinho caminhando dentro da evolução. E torno a dizer a vocês que a rainha sempre está presente em todas as decisões e todos os rumos que a nossa doutrina vai indo e nos levando. Olha, meus irmãos, eu agora quero abrir aqui uma pequena pauta para falar para vocês acerca de alguns aspectos da comunidade. Olha, ali, em torno do mestre, eram todos agricultores, até porque era um assentamento, como um projeto de assentamento para agricultores, com a finalidade exatamente de promover a produção agrícola, né? Daí ali o mestre então se assentou e junto com ele foram se assentando outros, quase na maior parte ex-seringueiros, foram se assentando ali. E ele, né, ali ia trabalhando então com os que moravam ali perto e que eram seus seguidores, ele ia trabalhando em regime de mutirão, todos se ajudando mutuamente, um por todos e todos por um, trabalhando dentro da busca da subsistência. E isso inclui que a gente afirme ser o mestre Raimundo Irineu Serra o primeiro líder comunitário do Acre. São João era menino, Só vivia nas campinas, pastorando as suas ovelhas, pregando a santa doutrina. São João